Audiolivro concebido por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Comentários ao livro de Vitthels, Die sexuelle Not. Carl Jung. O livro foi escrito com o mesmo grau de paixão e inteligência. Discute questões como aborto, sífilis, família, filhos, mulheres e profissões das mulheres. Seu lema é: as pessoas precisam viver plenamente sua sexualidade, caso contrário ficam atrofiadas. Coerente com esta afirmação, Vitthels levanta sua voz em favor da liberdade sexual num sentido bem amplo. Ele fala uma linguagem que raras vezes se ouve, a linguagem da veracidade impiedosa, quase fanática, que soa desagradável aos ouvidos e que gostaria de desmascarar todo fingimento e mentiras culturais. Não cabe a mim julgar as tendências éticas do autor. A ciência deve apenas ouvir a voz e constatar que este apregoador não está só, mas é um líder de muitos que se dispõem a seguir este caminho e que se trata de um movimento cujas fontes são invisíveis e cuja torrente aumenta a cada dia. A ciência tem por obrigação examinar e ponderar o valor intrínseco do material comprobatório e entendê-lo. O livro é dedicado a Freud, e em muita coisa se baseia na psicologia dele que, em essência, é a racionalização científica desse movimento contemporâneo. Mas não se deve misturar as duas coisas. Para o psicólogo social, o movimento é e continua sendo um problema intelectual, para o moralista social é um desafio. Vitthels trata desse desafio à sua maneira, enquanto outros o tratam de outra maneira. Precisamos ouvir a todos. Em nenhum outro terreno como este cabe a advertência de que é necessário não procurar o aplauso entusiástico, por um lado, e, por outro, não arremeter furiosamente contra pontas de facas, mas desapaixonadamente considerar que tudo aquilo pelo qual as pessoas lutam no mundo exterior, também é uma luta no interior de cada um de nós. É preciso admitir finalmente que a humanidade não é um amontoado de individualidades separadas, mas possui um grau de coletividade psicológica tão elevado que o individual parece mera variação sutil. Como, porém, julgar corretamente este assunto se não conseguimos admitir que ele também é problema nosso? Quem for capaz de admitir isso procurará em primeiro lugar a solução dentro de si mesmo. E é dessa forma que surgem as grandes soluções. Ainda existe nas pessoas uma grande paixão pelo espetáculo circense de antigamente, querem logo saber e decidir quem está certo e quem está errado. Mas quem aprendeu a examinar os fundamentos e panos de fundo de seu pensar e agir, e adquiriu uma visão profunda e salutar da maneira como os impulsos biológicos inconscientes torcem nossa lógica, perde o gosto por lutas de gladiadores e disputas públicas, resolvendo o assunto dentro de si mesmo. Dessa forma preserva-se uma perspectiva especialmente necessária numa época em que Nietzsche aparece como um agouro importante. Vitthels certamente não ficará sozinho, é apenas o primeiro e um dos muitos que tirarão conclusões éticas da mina dessa psicologia verdadeiramente biológica de Freud, conclusões que abalarão até a medula o que era bom até agora. Certa vez um francês observou em tom jocoso que, dentre todos, os inventors ou moralistas levam a pior, pois suas inovações são sempre imoralidades. Isto é cômico e triste ao mesmo tempo, pois mostra que nosso conceito de moral está bastante desatualizado.
falta-lhe a melhor coisa que o pensamento moderno conseguiu, uma consciência biológica e histórica. Esta falta de adaptação causará, mais cedo ou mais tarde, sua ruína, e nada conseguirá deter esta ruína. Quero lembrar aqui as sábias palavras de Anatole France: ainda que o passado lhes mostre que os direitos e deveres estão em constante movimento e mutação, eles acreditariam estar enganados se previssem que a humanidade criaria para si novos direitos, novos deveres e novos deuses. Enfim, eles têm medo de cair em descrédito aos olhos de seus contemporâneos, assumindo esta horrível imoralidade que é a moral futura. Estes são empecilhos na busca do futuro. Aqui está o perigo do nosso conceito antiquado de moral: ele turva a visão de coisas novas que, por mais convincentes que sejam, sempre trazem consigo o ódio da imoralidade. Mas é exatamente aqui que nossos olhos deveriam enxergar com mais clareza e mais longe. O movimento de que acima falamos, a urgência de reformas na moral sexual, não é invenção de alguns cérebros sonhadores, mas um fenômeno que surge com todo o impacto de uma força da natureza. Aqui não praspura nenhum argumento ou sofisma sobre a razão de ser da moral, devemos aceitar o que é mais inteligente e fazer disso o melhor. Isto exige trabalho árduo e sujo. O livro de Vitellus é um prelúdio do que está por vir, que vai apavorar e chocar muita gente. A grande sombra desse pavor recairá naturalmente sobre a psicologia de Freud, que será acusada de ser o solo fértil de toda a iniquidade. Gostaria de preveni-los de antemão contra essa acusação e dizer que nossa psicologia é uma ciência que pode ser acusada no máximo de ter descoberto a dinâmica usada também pelo terrorista. O que o moralista e o médico prático em geral fazem com ela não nos interessa, nem queremos interferir nisso. Muitas pessoas não qualificadas vão imiscuir-se e cometer as maiores tolices, mas também isso não nos importa. Nosso objetivo é única e exclusivamente o conhecimento científico, que não deve incomodar-se com o alvoroço que se levanta ao seu redor. Se a religião e a moral forem estilhaçadas no processo, pior para elas. É sinal de que não tem mais consistência. Também o conhecimento é uma força da natureza que prossegue seu caminho com necessidade interna e irresistível. Aqui não há camuflagens inegociatas, mas apenas uma aceitação incondicional. Este conhecimento não se identifica com os pontos de vista do médico prático que podem mudar, por isso não devem ser medidos por critérios morais. Isto deve ser dito bem alto, porque ainda existem hoje em dia pessoas com pretensões de cientistas que estendem suas apreensões morais inclusive para o conhecimento científico. Como qualquer ciência propriamente dita, também a psicanálise está além da moral. Ela racionaliza o inconsciente e insere assim as forças instintivas outrora autônomas e inconscientes na hierarquia da psique. A diferença entre a posição anterior é que a pessoa deseja agora ser o que é e não deixar nada à disposição do inconsciente. A objeção da impossibilidade que logo se levanta, isto é, que o mundo então sairá dos eixos, deve ser repassada em primeiro lugar à psicanálise. Ela tem a última palavra, mas só na privacidade do consultório, porque este medo é um medo individual. É suficiente que o objetivo da psicanálise seja um estado psíquico onde o eu devo é substituído por eu quero, de modo que, como diz Nietzsche, a pessoa se torna senhora não só de seus vícios,
mas também de suas virtudes. Portanto, na medida em que a psicanálise for puramente racional e ela o é por sua própria natureza, ela não é moral nem antimoral, não dá prescrições nem outros você deve. A tremenda necessidade das massas de serem guiadas forçará muitos a abandonar o ponto de vista do psicanalista e começar a receitar. Alguns vão receitar moral, outros receitarão licenciosidade. Ambos vêm ao encontro das massas e obedecem às correntes que empurram as massas de cá para lá. A ciência está acima de tudo isso e empresta a força de suas armas tanto a cristãos como a anticristãos. É claro que a ciência não é confessional. Nunca li um livro sobre a questão sexual que dilacera a moral hoje em vigor com tanto rigor e inclemência, permanecendo, apesar disso, verdadeiro no essencial. Por isso o livro de Vitellus merece ser lido, não só o livro dele mas de muitos outros que abordam o mesmo tema, pois o importante não é um livro em si, mas o problema comum a todos eles.